Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui então a nossa palestra online da Apex. Queria agradecer a presença aí de vocês nesse dia de hoje aí, dia 28 de junho de 2014. O tema da palestra de hoje é parasemiologia, a importância desse tema, da parasemiologia nos estudos da seriexologia, ou seja, o estudo das nossas vidas sucessivas. Boa tarde a todos aí, a Deise, a Rita, a Raquel, o Kepa, a Márcia, Eugênio. Muito obrigada a todos pela presença. E desde já, Eugênio também, de Campinas. Desde já eu quero deixar todos bem à vontade, tá? Caso eu diga ou fale algum termo ou alguma ideia que vocês não concordem ou que vocês possam complementar até com a experiência de vocês, fiquem bem à vontade, tá, pessoal? Para colocar vocês aí o laboratório de vocês, as vivências, Eu vou começar aqui me apresentando. Meu nome é Michele Pontes. Eu sou fisioterapeuta, sou especialista em anatomia e fisiologia humana, atuo com tratamento em dores musculoesqueléticas, e como conheço a conscienciologia desde 1997, e sou voluntária atualmente do IPC, sou docente tenepsista, voluntária desde 2001, Gosto de estudar os temas de parasemiologia, sinalética parapsíquica, seriexologia recentemente. Sou voluntária também da pré-IC consecutivos, que vocês devem estar observando aí. É uma pré-IC que vem propondo estudos, se dedicando ao estudo da personalidade consecutiva, da seriexologia, da holobiografia, buscando aprofundar essas questões que dizem respeito a nós mesmos, ao nosso passado, para ver se a gente consegue catalisar e dinamizar a nossa evolução. Então, a gente desde já, a gente abre aqui essa conversa, a gente quer fazer uma conversa aí com vocês e desde já convidamos a todos a conhecer mais a Consecutivos. A Consecutivos está utilizando agora esse espaço aqui da Apex, que semanalmente tem essa palestra online, que vem nos ajudando muito aí, ajudando a trazer temas de ponta, pesquisadores que estudam vários temas, e a gente agradece o espaço oferecido pela Apex, a nós professores aqui da Consecutivos, para trazer esse debate de seriex, de personalidade consecutiva, de holobiografia, Então, fica aqui o nosso agradecimento, esse espaço bem importante, conscienciológico de debates aqui todo sábado. Bom, pessoal, então, o que acontece? A gente vai tratar aqui alguns temas, Tá aqui o tema, importância da parasemiologia na autopesquisa seriexológica. Bom, aqui eu deixo algumas definições, para a gente equalizar aqui as informações e começar a nos entendermos, para a gente falar o mesmo assunto. Então, vamos lá. A semiologia é uma especialidade muito antiga, dentro da medicina, que estuda a interpretação de sinais e sintomas manifestos, pela consciência, homem ou mulher, adulto, criança, com o objetivo de chegar a um diagnóstico. Então, assim, é utilizado desde os primórdios, determinados sinais, sintomas, comportamentos para fazer diagnósticos. É muito conhecido também em outras linhas, não somente da medicina, tá? Eu faço também referência à condição da própria linguística, que tem a semiótica, que faz o estudo também dos sinais, dos sintomas, de qualquer tipo de contexto, de qualquer tipo de realidade,
né? E a gente vem aqui dentro da conscienciologia, esse conceito também faz uma transposição da parasemiologia, que é então a especialidade que estuda a investigação e identificação paraperceptiva dos sinais e sintomas manifestados pelo holossoma. Então quer dizer, nós, como consciências, manifestamos de diversas formas e nós podemos extrair informações sobre nós através dessas manifestações. Já eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro o que eu quero dizer com isso. E vamos dizer assim, a gente pode utilizar esses sinais, esses sintomas, essas manifestações holossomáticas, também comportamentais, também das nossas vivências, do nosso parapsiquismo. A gente pode utilizar essa condição toda para entender como que nós somos e também fazer algumas hipóteses, por que não, de quem nós fomos, em que contexto vivemos, né? Que contexto nós estivemos desenvolvendo esses traços que hoje se manifestam. Nós sabemos que um traço, força, né, alguma característica marcante na personalidade, ela não é constituída em uma vida apenas, ela é constituída em várias vidas. Então, eu quero que vocês, de cara, assim, já me digam, assim, se tiver alguma palavra, tá, pessoal, que eu, por acaso, esqueça que eu tô falando aqui, às vezes eu posso me empolgar, então vocês me falem se eu disser alguma palavra, tá? Que vocês não entenderem, tá bom? Por favor, fiquem bem à vontade com relação a isso. Bom, para a gente entender também, entrar bem especificamente no assunto, é importante o conceito de seriexologia, que é a especialidade da conscienciologia dedicada aos estudos da Seriex, ou seja, essa corrente, né, formada por elos, que são, cada elo, uma vida nossa. Então, são vários elos formando uma série existencial. Então, a Seriex é o estudo dessas existências sucessivas, né? Os renascimentos intrafísicos em série. E a autopesquisa, né, também um conceito importante dentro do assunto de hoje, que é o estudo da consciência de modo integral, sob a égide do paradigma consciencial, levando em conta as bioenergias, o holossoma, a multisserialidade, a multidimensionalidade. Então, nós temos aí no holossoma, né? Vocês provavelmente já estão familiarizados, né? Então, nós temos aí veículos de manifestação da consciência, o soma, o mais denso, né? O energossoma, o corpo das energias, o psicossoma, o corpo das emoções, o mental soma, o corpo do discernimento. Aqui a gente tem uma pergunta, né, do Eugênio. Em duas projeções em datas diferentes, me vi um soldado americano lutando e morrendo na Segunda Guerra Mundial. Como poderia confirmar se esse fato é verdadeiro? Olha, Eugênio, bem interessante a sua colocação, até porque, assim, a gente já tem várias notícias, assim, vamos dizer, algumas realidades parecidas com a sua, né? A gente tem várias pessoas que já confirmaram experiências que tiveram projeções parecidas com a sua. Existem algumas maneiras de você tentar comprovar essa hipótese. Agora, a projeção, a retrocognição, ela é uma das mais fortes, né? A gente precisa ver quais são as repercussões disso, né? O que hoje você pode extrair de informação dessa projeção para você conduzir a sua existência atual. Então, acho que assim, considera isso como uma hipótese, né? Essa projeção sua. E durante essa palestra que a gente vai proferir aqui, você vai ter alguns sinais, algumas dicas bem interessantes que você pode cruzar com essa sua informação. No final, se você quiser, você pode dizer se você fez ou não fez alguma nova abordagem, alguma nova conexão a respeito dessa sua questão, tá? Eu acho que você vai ter alguns insights interessantes aí, tá?
Tá? Mas bem interessante, é isso mesmo, porque às vezes a gente tem flashes, né, de lembranças ou sensações, impressões, e muitas vezes falta subsídios, né, falta informação para a gente confirmar ou não aquela hipótese. Então a ideia aqui agora, nessa conferência, é justamente a gente começar a juntar mais pontas, né, para ficar mais claro para a gente mesmo, e também, né, a pergunta seguinte, que tem a ver até com a própria Apex, o que fazer com isso, né, o que fazer com essa informação. Tá claro, pessoal? Até aqui estamos nos entendendo. Bom, mais um conceito importante, conceito de personalidade consecutiva. O conceito da enciclopédia é esse primeiro, né? A personalidade consecutiva é a consciência cobaia com a qual se convive nessa vida humana em duas etapas, sendo a primeira vida curta, quando a personalidade dessoma, e a segunda vida, quando a personalidade ressoma, depois de viver breve período intrafísico na condição de consciência, resetando o convívio anterior interrompido. Outra acepção, né, que a gente considera assim muito utilizada é a personalidade do passado, identificada como sendo outra existência da consciência. Né? Então, vamos supor que você reconheça alguma personalidade do passado como sendo você, né? Então seria esta do passado a personalidade consecutiva, né, sua dessa vida atual. Então são dois termos, né? Essa condição da personalidade consecutiva do primeiro que eu li por primeiro aqui, ela tem, por exemplo, relação, né, de ressomas, por exemplo, na mesma família, né? Um exemplo que a gente conhece bem interessante por exemplo, o irmão, né, nascer como filho, né, na mesma existência, e vamos dizer assim, uma pessoa ter convivido com as duas pessoas, né? Então seria uma dessoma de uma pessoa cedo, né, e aí ela passa por um período curto no extrafísico e ressoma com o filho dessa mesma pessoa. Então aí a gente tem a personalidade consecutiva. A consecutivos é uma pré-C dedicada aos estudos da série X e os estudos holobiográficos, entre outros temas relacionados, né? A gente tem uma série de temas novos sendo trazidos. Bom, o que nós vamos trabalhar aqui hoje são temas, por exemplo, modos de expressão consciencial, né? Os modos como a gente expressa a nossa condição, a nossa consciência, marcas, sinais, idiosincrasias, né, somáticas, então quer dizer questões muito próprias da pessoa, né? Tem coisas assim que acontecem com a gente que a gente pode classificar se nossa, isso é muito diferente, isso é muito típico da minha personalidade. Então isso são pistas, né? No caso, por exemplo, de a gente ter uma hipótese de uma personalidade do passado. E se essa personalidade manifestar essa característica, é uma pista muito forte, né, de poder ter sido a gente. Trafores, trafares e trafais, né, a gente vai falar meio en passant essa questão, mas também é importante a gente estudar. Biotipologia e o temperamento pessoal e as raízes do temperamento. É bom a gente lembrar aqui também, pessoal, a condição, né, do princípio da descrença, né? A gente sempre chama atenção para que vocês não acreditem em nada, tenham suas experiências pessoais, né? Dividam aí as dúvidas, as questões de vocês, para que a gente possa então compartilhar e aprofundar mais, né, as verpons, as verdades relativas de ponta. Tudo certo, pessoal? Até aqui? Podemos progredir? Alguém tem alguma pergunta até o momento? Ficou alguma dúvida? Ok, então vamos prosseguir. Ótimo, pessoal aqui, Cristina, acesse tudo ok. Modos de expressão consciencial
eu selecionei aqui 20 exemplos, tá, pessoal? Para a gente começar, então, a fazer uma pesquisa. Antes de entrar nesse slide, eu queria só fazer uma breve experiência, assim, com vocês, que aqui tem uma questão, deixa eu só ver, existe um período médio de tempo entre vidas e nos casos de ressoma em outro país, outra cultura, como ficaria em relação com o grupo karma? Olha, o tempo médio entre vidas é em torno, tá, gente, uma média, tá, em torno de uns 30 anos, mas isso pode variar demais, assim, não dá pra gente dizer que sempre vai ser, tá, pode ser muito curto, pode ser longo, né, os períodos extrafísicos mais longos, eles ficam em torno de uns 100 anos para mais, né, mas isso varia de acordo com a necessidade, né, com a necessidade do próprio grupo. E sobre a questão de ressoma em outro país, outra cultura, isso é muito também relativo, porque o grupo ou karma nosso é muito grande, né? Então, às vezes, a gente pode pensar que está deixando o grupo ou karma para trás no país de onde você dessomou, por exemplo, quando você nasce em um outro país, mas às vezes não, às vezes você só está se reunindo com outro pedaço do grupo, né, daquela etnia ou daquele país, né, isso pode variar muito, né? Na verdade, nós já tivemos muitas vidas, né? Então, nós estamos partindo desse pressuposto, então quer dizer, a gente pode ter aí uma série de vidas e em cada momento, de acordo com a necessidade, de acordo também com o processo de maturidade, né, da pessoa, conforme ela vai entrando no ciclo pessoal de atividade, que é onde ela começa então a ser mais mini peça, né, dentro do maxi-mecanismo, ela então começa a ter mais liberdade de atuação. O grupo ou karma já não é mais tão, vamos dizer assim, definitivo na ressoma da pessoa, né, naquele país. Vale a pena, Eugênio, dar uma lida nesse verbete, chama ciclo multiexistencial pessoal, né? Lá fala dos vários ciclos, né, e das várias possibilidades. Então, quer dizer, quanto maior a interprisão, mais você está vinculado àquele grupo, mais a tendência é você nascer junto com aquele grupo. Quanto mais a sua atividade assistencial se prepondera, mais liberdade você tem, mais de uma atuação mais policármica. Não sei se ficou claro. Bom, mas voltando aqui, né, se não ficou, você fala, tá? A gente está aqui para discutir mesmo esses temas aí, tem muita coisa que a gente também tá assim, começando a entender agora, começando a estudar agora, né? São assuntos, alguns deles bem complexos. Bom, mas a experiência eu queria, pessoal, que vocês fizessem, assim, antes da gente entrar naqueles itens, fazer uma observação nesse momento de algumas coisas, alguns detalhes que vocês podem notar agora, né, nesse momento. Então, por exemplo, o tipo de roupa que você tem, né, o modo como você penteia seu cabelo, você usa seu cabelo, o modo como você, o lugar em que você está nesse momento, como é que é, né, se é no Brasil, se não é no Brasil, se é em outro país. Todos esses contextos, eles são contextos que podem trazer conteúdos muito significativos sobre vocês e sobre, assim, as tendências de vocês, né? Inclusive iniciadas no passado. Então, durante esses 20 itens aqui, seria interessante que cada um pudesse, assim, até se quiser anotar, fazer algum tipo de estudo aí, de hipótese, vai ser muito interessante. Então, vamos lá, vamos aos itens. Bigorexia. Então, isso aqui, vamos dizer assim, como é que é você em relação ao processo do seu corpo, né? Você tem tatuagem, você usa piercing, né? Tem alguma mudança, alguma modificação mais séria, mais marcada no seu corpo, né? Algum tipo de escarificação. Isso são questões que podem
trazer informações para você. Biotipo. O biotipo eu coloquei em destaque aqui porque a gente vai precisar falar um pouco mais sobre isso, que é um assunto que eu já me dediquei bastante, que é algo bem interessante para a gente entender mais a condição da parasemiologia. Cabelo. Como é o tipo de cabelo, a cor, tem pintura, não tem, tipo de penteado, é calvo, usa peruca, enfim, vários assuntos a respeito de cabelo. Cirurgia. Como é o seu histórico cirúrgico? Né? Já fez alguma cirurgia? Já fez alguma cirurgia de natureza estética, reparadora, corretiva? Já fez algum enxerto de alguma natureza? Usa alguma prótese? Algum implante? Tem alguma mutilação no seu corpo de alguma maneira? Esse histórico cirúrgico, gente, às vezes ele indica alguma coisa. Tem pessoas, por exemplo, que eu já conheci, que fizeram tipo 30 cirurgias. Então, e tem pessoas que não fizeram nenhuma cirurgia, fizeram uma cirurgia. Então, o que tem de diferente no caso de uma pessoa e de outra pessoa? Né? O que a gente pode levantar em relação ao histórico da pessoa? Isso diz alguma coisa sobre o corpo da pessoa? Diz alguma coisa sobre algum passado? De algum modo pode ter praticado cirurgia ou pode ter tido algum tipo de invasão, algum tipo de procedimentos recorrentes no corpo? Então são coisas interessantes que a gente deve pesquisar. Sobre a comunicação energética, né? O seu padrão é mais doador, é mais receptor? Você tem uma sinalética energética já mapeada? Como que funciona em relação à inspiração dos amparadores, ou inspirações extrafísicas? A força presencial, como que é a sua força presencial? O cartão de visitas pessoal, né? Então quer dizer, o processo energético, ele comunica sobre nós muito mais do que a gente pode imaginar. Então isso também é algo bem importante, porque isso não se faz em uma vida apenas. Prosseguindo aqui, né? Comunicação escrita, caligrafia, né? Tem estudos, tem pessoas que fazem estudos sobre a letra, né? O modo como a pessoa escreve diz algo sobre a personalidade dela, sobre o modo como ela funciona, traços de comportamento. A grafologia, né, que é justamente esse estudo, né, desse grafopensene. A cacologia, né, como que é? Você faz muitos cacófatos, né, palavras que às vezes dão uma combinação que dá uma palavra, um cacófato, né, uma palavra que às vezes pode ser meio escatológico, né, ou uma palavra que pode trazer alguma conotação negativa. A comunicação verbal da pessoa, né, o discurso, como é que é o modo seu de falar, o coloquialismo, as gírias, o regionalismo, o poliglotismo, né? Às vezes um modo de observar que às vezes a pessoa tem alguns traços muito específicos de fala, né? E às vezes o discurso dela remete a algum tipo de personalidade. Tem um trabalho muito interessante da professora Cristiane Ferraro, onde ela faz uma análise da Silda Arnes, né, que é aquela personalidade que estudou muito sobre pastorais e fez um monte de coisa em relação a tratamentos, né, de crianças e fez um trabalho bem intenso. E ela observou vários traços no discurso dela e observou similaridade com o discurso do Rousseau. Então, a princípio, algo que não era proposital, né, mas que apareceu no discurso dela. Então, às vezes tem coisas no nosso discurso, né, formas de dizer e formas de pensar, o nosso pensamento, que ele traz alguma informação sobre nós e sobre o nosso passado. Doenças também é algo bem importante. O órgão mais predisposto, né, a doenças, locus minoris resistentiae,
Então quer dizer, aquele problema que recorrente na sua vida, que tem às vezes algum estresse maior, você tem problema naquele mesmo lugar sempre. Então isso também é uma informação importante. Por que naquele e não em outro? Né? Por que sempre dói, por exemplo, a coluna e tem outras pessoas que dói o estômago? Né? Então isso é algo que é conteúdo, é importante para a gente entender sobre nós. As doenças genéticas, as malformações congênitas, tem também as doenças raras, né? Faces, o olhar, as marcas de expressão, o faces habitual, o sorriso. Se vocês observarem bem, vocês vão ver assim, às vezes tem aquelas pessoas que o modo delas, o rosto delas é um rosto triste, né? Tem até marcas de expressão bem fortes em relação a isso. Tem aquelas pessoas que têm já mais o sorriso mais marcado no rosto, né? Já tem um olhar mais altivo, enfim. Você já analisou isso? Já fez uma observação de como é a sua face, a sua expressão facial? Tem outro tipo também que é interessante a gente lembrar, que é assim, a pessoa histriônica, né? Com um olhar ela diz tudo, né? É bem interessante isso. Outras, ela fala às vezes de uma coisa super interessante, super hilária, com a mesma cara que ela fala de uma catástrofe. Então ela quase não tem expressão facial, né? Isso tudo pode ter significado. Isso tudo traz informações sobre o modo de ser da pessoa. Outra questão também são os grupos, né? A genealogia, a família nuclear, as amizades, as afinidades interpessoais, o grupo evolutivo. Isso, gente, é algo bem interessante também, que a gente até tem um trabalho bem interessante, que é a questão do parassociograma, que também a professora Cristiane Ferraro que estuda isso, né? Estuda esse assunto. É bem interessante, porque às vezes a gente, não sei se vocês já fizeram isso, mas às vezes a gente para estudar o nosso grupo, aquelas pessoas que a gente tem relação durante a nossa vida, e a gente se surpreende muito, né? Quando se dá conta de que às vezes a nossa realidade estava muito estampada, muito escancarada, assim, na nossa frente a gente não viu, né? Então, relação nossa com determinados grupos podem estar na nossa família, pode estar nas nossas amizades, no nosso grupo familiar, no nosso contexto às vezes de amizade. Então, também é algo interessante para se pesquisar. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão acompanhando? Tem alguma questão até o momento? Vocês já pensaram nessas questões todas, que isso pode ter muito a ver assim, com o passado da gente? Vamos prosseguindo aqui. Se alguém quiser comentar, pode seguir em frente. Ó, o Eugênio comenta: eu tinha muita afinidade com o ateísmo antes de começar a estudar essas ideias, por causa das projeções que aconteciam comigo. Entendi. Então, quer dizer, às vezes o processo do ateísmo também é uma questão para ajudar nessa reflexão, pode ter a ver com o processo científico do passado, né? Então, às vezes a gente tem alguma relação com algum grupo, né, do passado que tem muita relação com o processo científico. Tem o grupo, antigamente, em determinados momentos, principalmente depois da Idade Média, né, houve um movimento muito forte assim, de combater tudo que era místico, tudo que não podia ser bastante objetivo, né? Então veio toda aquela questão de se buscar uma explicação palpável, objetiva, pragmática, mecanicista para tudo, né? Então isso aí é algo que a gente pode ter sido envolvido sim também. Então vale a pena você considerar isso, Eugênio. Aí o Kepa está comentando: curiosidade, eu li que o Rastafarians opõem-se a usar um chapéu.
porque oculta é o caráter. Interessante, interessante, eu não sabia disso, Kepa, bem interessante isso. A Deise está dizendo que está tudo certo, que bom que vocês estão acompanhando. Hábitos, vamos continuar aqui, vocês quiserem comentar, vão comentando, tá, gente? É pra gente compartilhar mesmo. Auto-organização, como que é, né, você na sua vida? Agora é o momento ideal para vocês fazerem essa pergunta. Se vocês olharem para o lado, como está o ambiente em que vocês estão? É bom que eu não estou aí vendo, vocês podem olhar e não precisa nem dizer. Tá desorganizado? Tá organizado? Né? A questão dos hábitos, né? Você é uma pessoa sedentária ou você faz exercícios físicos, cuida do seu corpo, tem tendência à compulsão de algum tipo, de alguma natureza? Isso tudo, gente, é informação e tudo isso tem alguma explicação. Né? A gente só às vezes não está lembrando, não está com a cognição plena desses porquês, né? Mas se a gente começar a levantar hipóteses, tem alguma chance de a gente descobrir ou ter alguma projeção, alguma retrocognição para ajudar, né? O humor, a estabilidade do humor, a oscilação de humor, o humor depressivo, o distímico, o bipolar, o eufórico. Como é o seu perfil? O que predomina em você, né, na sua vida, nesse momento atual? A linguagem corporal, o tique, o trejeito, o gestual, a marcha, a postura, né? Então, isso é algo bem interessante. Desde os nossos antepassados, desde a época do Hipócrates, né, já se estudava alguma coisa sobre isso. Mas tem um livro bem interessante do Darwin, onde ele faz descrição de emoções pelo jeito da pessoa, né? Pelo modo onde a pessoa, como a pessoa se manifesta. Então é algo bem interessante. E tem até uma matéria que saiu na Veja esse ano, final do ano passado, não sei se vocês conseguem ver, eu vou mostrar aqui. Alguém vai mentir para você hoje, né? Essa é a matéria que saiu ano passado. Alguém vai mentir para você hoje. E aqui nessa matéria, eles dão uma série de dicas para você identificar uma pessoa quando ela está mentindo. Tudo por pequenos trejeitos, tudo assim, às vezes um olhar diferente, uma erguida na sobrancelha, às vezes o movimento do nariz, da boca, né? E eles ensinam a gente a observar isso nos políticos. Então é bem interessante, porque isso tudo também é para a semiologia, tá? Então eles dão aqui uma série de dicas e técnicas, né? Que mostram assim a expressão de tristeza, de medo, de nojo, de alegria, de raiva, de surpresa. E é muito espontâneo, muito rápido, então é muito difícil a pessoa dissimular esse detalhe do trejeito, porque ele passa de maneira muito assim, quase inconsciente. A pessoa até pode tentar assim, dissimular, mas é muito mais difícil, né, do que, por exemplo, você ficar prestando atenção só na consistência das palavras ou das informações. Eu até estava lendo uma pesquisa que diz que tem um pessoal hoje em dia cada vez mais especializado nisso, né? Então, por exemplo, a coleta de depoimentos, né, das pessoas que são suspeitos de crimes. Eles às vezes dão valor, tipo assim, 10% a 30% do que a pessoa fala e 70% do que a pessoa expressa durante aquela fala, né? Então, isso é muito interessante. Tem uma pergunta aqui do Eugênio: esses fatos seriam uma espécie de porão consciencial? Eu acho que eu perdi a pergunta em que momento que foi, talvez fosse sobre alguma questão aqui. Ah, tá, talvez seja relacionado ao grupo, né, Eugênio, que você falou.
Pode sim, o porão consciencial pode ser considerado, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa sobre seu passado, né? É muito importante levar em conta esse processo do porão. Então, às vezes, porão que foi muito, por exemplo, dentro de um processo mais de luta, né? É muito comum isso. Então, pode fazer uma hipótese em relação ao passado bélico? Pode, por que não? Isso pode ser informação, sim. A Daisy está fazendo um comentário, foi feita uma série para a televisão sobre o tema. Exatamente, Lie to Me, né? Muito interessante, é isso mesmo. É muito interessante como que assim, o povo tá ficando sem jeito, né? Não dá para mentir mais, assim, a ciência tem trabalhado muito para pegar esses detalhes, de modo que a gente pode também fazer isso com a gente mesmo e nos achar aí nesse passado, né, que tá cheio de vivências, experiências aí. A Cécia está dizendo, eu sempre tinha sabido que eu não devia fumar ou beber álcool ou usar drogas, porque eu tenho tendência a adotar maus hábitos com muita facilidade. Entende, Cécia? Então é como se você tivesse assim uma vacina, né, por conta de ter de repente uma tendência. Então você já se precavia em função dessa informação, como se fosse uma ideia inata. Não sei se foi isso que você quis dizer, mas eu também tive algumas coisas relacionadas com isso. Bom, eu não sei se é isso mesmo, se você quiser confirmar, se for algo diferente a gente complementa, tá bom? Eu sofro muito quando vejo as pessoas fazerem isso, é isso mesmo. Então, é isso mesmo, Cécia, eu acho que de repente você também já sofreu no passado, né, em função de alguma coisa relacionada com isso. Normalmente aquilo que você tem muita aversão, né, ou ojeriza, desconfie. Né? Isso é uma máxima que a gente usa nas pesquisas serexológicas. Ou então aquilo que te atrai muito a atenção, aquelas predileções, né? Aquela coisa que sempre desde pequeno, sozinho, sem ninguém te ensinar, sem ninguém te orientar, você já teve algum tipo de aptidão ou algum tipo de atração para aquela questão. Pode também ser algo bem importante para a pesquisa serexológica. Aqui, voltando aqui para os nossos itens, né? Manias. A onicofagia, né? A onicofagia é a mania de roer unhas. O toque, transtorno obsessivo compulsivo, as manias de limpeza, de grandeza, de perseguição, N outras, né, pessoal? Isso aqui são só alguns exemplos para a gente levantar aí. Óculos, tipos de óculos, o clássico, o moderno, o retrô, o antiquado, são também dicas para a gente estudar a nosso respeito. E os últimos 5 itens também, a pele, né? Como que é a pele da pessoa, opacidade, a cor, as olheiras, o brilho, as manchas, os nevos. Nevos são aquelas, como se fosse uma pinta, que é meio uma verruga, né? Uma elevação, um pequeno tumorzinho na pele. Turgor, né? A gente fala de pele, pele é assim, é o universo, né? Porque ela manifesta várias coisas que estão, assim, às vezes do ponto de vista energético da pessoa. Então é muito interessante. Alergias, né? Isso aqui também a gente pode levar em consideração, né? Pessoas que são muito sensíveis, têm a pele super sensível. A profissão, né? Isso é algo bem interessante, né? Qual é a sua área profissional? A ocupação, o público-alvo, né, da sua profissão, o corporativismo, os colegas de profissão, né? É uma profissão mais assistencial, é uma profissão complicada, né? Às vezes com algum tipo de conflitos, você tem que lidar com gente, né? Como é que é esse público? Qual é a sua freguesia, né? Isso também é muito importante para analisar a condição do passado da pessoa. O temperamento. Também fiz um destaque aqui, daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais. Né? O artístico, o científico, o beligerante, o pacifista, o
decidofóbico, introvertido, extrovertido, o inflexível, carneirismo, o autoritário, o promíscuo. Vamos entrar daqui a pouco e conversar um pouco mais sobre temperamento. Tendências, predominantemente maternas ou paternas, quanto ao temperamento e carga genética, né? Isso aqui é aquela pergunta do conscienciograma, né? A sua genética é mais do seu pai ou da sua mãe? E também, você tem mais afinidades com o seu pai ou com a sua mãe? Isso também pode estar relacionado a você, ao seu passado, ao contexto anterior da vivência com esses progenitores, né? Vestuário. É desleixado, é formal, é informal, é ousado, moderno, antiquado, extravagante, bizarro. Hoje em dia, né, você pode estudar os tipos atualmente se falam das tribos, né? Os tipos humanos. Cada vez está aparecendo um tipo diferente, né? Cada época tem os tipos que aparecem diferentes. Então, é bem interessante porque isso também são informações que têm relação aí com o passado da pessoa. Ok, pessoal? Passamos aqui 20 itens que é meio que assim para tentar sensibilizar vocês, assim, para começar a levantar itens da sua autopesquisa que podem ser algo interessante aí de pesquisa do seu passado. Alguém, se quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Bom, eu coloquei aqui uma representação, né, que é uma representação de um gráfico. Esse gráfico, ele representa as respostas do conscienciograma. Cada feixe verdinho desse que está no gráfico aí, nesse slide, ele representa um traço de manifestação da consciência, ou seja, é aquela ficha, aquela folha de avaliação, né, que a pessoa preenche lá do conscienciograma, e alguns ela vai ter um desempenho melhor, né? Outros ela vai ter um desempenho pior. Então quer dizer, aqueles onde a pessoa tem um desempenho melhor, ela tem um trafor, correto? Aqueles onde ela tem um desempenho menor é um trafar. E aquele onde não aparece nada, que é um vazio, é um trafal, é um traço faltante, né? Então nós somos compostos, né? Nossa manifestação é composta de trafores, de trafares e de trafais. Então quer dizer, como que eu traduzi aqui esse, vamos dizer assim, esse diagrama aqui, né? Que a consciência, ela produz formas, tá? Através de manifestações, né, do pensamento, dos sentimentos, ela vai produzir. Através disso tudo vai formar, né, o holossoma dela. Então, a manifestação holossomática, ela vem da consciência. Nós podemos estudar as nossas características fortes, fracas e faltantes para entender melhor a consciência e então a gente buscar um aprimoramento, né, buscar um desenvolvimento. Isso, vamos dizer assim, é como se a gente olhasse do ponto de vista da anatomia, dos veículos de manifestação, para a gente poder entender mais sobre a consciência. Na medida que a gente nos vê, que nós nos vemos, né, que nós percebemos e levantamos e nos pesquisamos aí a questão toda nossa energética, somática, psicossomática, mental, né, do mental soma, a gente começa então a ver de fato o que a gente vem manifestando. Então, a partir disso, a gente pode começar a se melhorar. Os nossos traços, né, vamos dizer assim, é através dessa interação dos trafores, trafares, trafais, né, que se manifestam na consciência, é que produz o temperamento. Então, quer dizer, é como se assim, o temperamento fosse
traças, né, da consciência engrenadas em funcionamento. Então, esse temperamento, ele tem uma predominância de característica, ele, vamos dizer assim, caminha para uma determinada direção, em função desses traços. Tanto que, assim, quando nós temos, a Céci trouxe uma pergunta ali, daqui a pouco a gente já vai voltar nessa pergunta, tá, Céci? Quando nós temos ali um temperamento que nos assim, faz a gente render ou não render, né? Mas se a gente pega lá um trafal que nós, né, um traço faltante, a gente investe nesse trafal e a gente consegue superar, ele acaba interferindo no temperamento como um todo. Então, quer dizer, à medida que nós vamos nos tornando cada vez mais uma consciência mais íntegra, né, que a gente vai complementando ou preenchendo as lacunas, a gente vai se qualificando também o nosso temperamento e vai modificando esse temperamento para melhor. Então, vamos dizer assim, esse é o caminho, né, para onde a gente quer seguir, né? Essa é a direção onde a gente quer seguir. E da mesma maneira, como nós podemos entender as características que nós manifestamos para a gente entender o passado, nós também podemos modificar para a gente melhorar o nosso futuro. Então, quer dizer, o presente é o momento mais importante que existe, né? Porque é através desse momento atual que a gente consegue, então, fazer essas modificações que vão agregar cada vez mais valor, né, que vão cada vez mais nos colocar numa condição mais madura, mais integral, mais inteira. A Céci trouxe ali uma questão. Eu sempre tinha sabido que eu não devia fumar ou beber. Ah não, já respondemos, já comentamos sobre isso. Vamos em frente. Então, pessoal, tá claro aí essa questão da manifestação, né, de como a gente se manifesta como consciências e como a gente pode extrair informação sobre isso? Tá ficando claro? Algum tipo de pergunta? Essa condição aqui que a gente trouxe é muito importante. Então, quer dizer, o retrato da nossa consciência está em nós hoje, né? Então, a gente hoje é a síntese dessas vivências, né? Hoje é a síntese desse passado que está se manifestando. Bom, o estudo do biotipo, né, a biotipologia, é algo bem interessante para a gente estudar. Então, por exemplo, aquela pergunta, a Cristina falou que está tudo certo, a Céci também, beleza, vamos em frente. No início, o Eugênio, se não me engano, trouxe uma pergunta, né, a respeito de uma projeção que ele teve, e eu falei que a gente traria algumas informações para ajudar ele nessa pesquisa. Então, Eugênio, é bem interessante você prestar atenção aqui nessa parte da biotipologia. Por quê? Se a gente pensar assim, vamos fazer aqui, vamos tentar entender primeiro os biotipos principais, tá? Biotipo, então, pessoal, é a forma como o corpo se organiza, tá? Então, temos principalmente 3 tipos, tá? Hoje em dia estudados, tem várias classificações, mas eu escolhi uma que é a do William Sheldon, que é o pesquisador assim, que fez mais pesquisa mesmo, sabe? Ele fez fotografias, estudos anatômicos, medidas, e ele é hoje em dia um dos mais estudados, maiores referências no que diz respeito à biotipologia. Vocês, se procurarem, vão encontrar outros. Tem o Kreshner, que se baseou muito nos estudos da psiquiatria, né, para fazer os biotipos, para desenvolver os biotipos. Tem um outro também que é o Kellerman, que ele fez uma apresentação de 4 biotipos, que ele estudou assim, como as pessoas reagem ao estresse. Tem um livro dele que se chama Anatomia Emocional, que fala muito, é bem interessante para estudar isso, como o corpo reage ao estresse. Ele classificou em 4 tipos. Mas o William Sheldon, ele é bem
interessante, bem técnico, né? O Eugênio está fazendo uma brincadeira aqui, né? Nos casos de mudança de humor, temperamento feminino por causa da TPM. Como lidar com isso? Não que seja uma regra geral. Não é regra geral, mas é a grande maioria mesmo. É muito importante essa pergunta. Como lidar com isso? Eu penso assim, existem os fatores bioquímicos, né, que interferem sim, tanto que assim, o processo do biotipo nada mais é do que isso. É um processo da forma interferindo no temperamento. Não que vá ser assim, mas a gente sempre pode também, vamos dizer assim, utilizar a nossa vontade, né, e vamos preponderar a consciência sobre o soma, não deixar que o soma prepondere sobre a consciência, né? Não sei se me fiz clara, mas a consciência, vamos dizer assim, desde que ela decide, desde que ela entenda que algo não ajuda, não favorece, ela pode estabelecer algumas estratégias, algumas técnicas para lidar com alguma coisa que ela sofre. Então, por exemplo, a TPM pode ser encarada de uma certa forma como um tipo de assédio bioquímico, né, que o corpo passa, e lidar com isso com estratégias, com atividade física ou, se necessário, tratamentos, né? A gente pode aqui, a gente está falando do biotipo, por exemplo, o endomorfo. Olha só as características desse biotipo. Endomorfo, em geral, é a pessoa mais obesa mesmo, tá? Tem um corpo flácido e arredondado, concentração de massa, principalmente adiposa, na cavidade abdominal. Proporcionalmente à massa, possui um menor sistema nervoso central. Então, quer dizer, se você comparar cabeça e abdômen, ela tem o menor percentual de sistema nervoso central, o que acaba também oferecendo menor sensibilidade de modo geral, né? Então a pessoa é menos sensível de modo geral. Predominância tóraco-abdominal, comportamento mais viscerotônico, ou seja, predomínio do subcérebro abdominal, orientados para absorver o mundo. Então assim, pensa bem, uma pessoa com esse biotipo aqui, né? Ela pode simplesmente começar a trabalhar para que ela possa tirar o máximo possível de proveito do que oferece de qualidades esse tipo de corpo e modificá-lo o máximo que ela conseguir, né? Então, se a pessoa tem essa característica física, é algo que ela pode levar em conta para ela estudar o comportamento, o temperamento, algumas características. Então, ela vai ter mais dificuldade, por exemplo, de manter algum tipo de atividade física. O que vocês acham? Ela vai ter mais dificuldade, por exemplo, de organização? São hipóteses, né, pessoal? A gente, em termos de biotipo, em termos de características físicas, a gente nunca pode ser taxativo, porque é aquilo que eu falei, a consciência ela pode simplesmente dominar tudo isso daí, né? A vontade é o maior poder da consciência, mas a gente precisa levar em conta sim o biotipo quando a gente vai fazer algum tipo de análise da consciência, principalmente levando em conta o seu passado. Um outro biotipo aqui é o mesomorfo. O mesomorfo é aquele característico assim dos atletas, né, mais voltado para essa questão de músculos compactos proeminentes, massa óssea maciça, ossos longos e grossos, constituindo um arcabouço sólido e resistente. Atribui um padrão comportamental somatotônico, que predomina os estímulos motores. Então, quer dizer, a pessoa, essa já tem um vigor físico maior, né? Insensibilidade pode ser um traço, orientados para ação e movimento. Então, eu levantaria a hipótese, né? Por exemplo, uma condição mais bélica, né? Um corpo, né? Uma pessoa mais adaptada ao belicismo, talvez pudesse ter esse tipo de corpo aqui, né? Então, vamos supor assim, cada pessoa que
passou várias vidas militar, né? A tendência talvez seja, né, como hipótese, ela ter um corpo mais com predomínio do biotipo mesomorfo. A Rita está dizendo aqui, você pode nomear algumas características de macrossoma? Rita, tem um verbete que fala, que se chama macrossoma e que tem algumas modalidades sim de macrossoma. Então tem, por exemplo, o macrossoma que predominantemente carnadura, né, que eles falam, assim, que o Valdo fala, a carnadura. Então a mulher que tenha, vamos dizer assim, uma musculatura mais rija, né, um pouco mais firme. Então é tendência de ter macrossoma, no caso de mulher, né. Tem outros tipos de macrossoma também, tem macrossoma, por exemplo, ligado à memória. Tem outro macrossoma, por exemplo, que é ligado ao processo de regeneração, né? Os tecidos se regeneram com maior facilidade. Tem outro tipo de macrossoma que tem relação, por exemplo, com o parapsiquismo. A pessoa tem mais desenvoltura com o parapsiquismo, o soma dela favorece isso. Enfim, tem vários tipos de macrossoma e na verdade, um estudo que requer, assim, muito uma avaliação detalhada, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um biotipo diferente das outras pessoas da família, isso é um indício. Ela tem, o sangue dela é doador universal, por exemplo, né? O negativo, até o O positivo também. Ela adoece pouco, ela tem uma boa saúde. Isso são indícios, né, que podem caracterizar um macrossoma, mas é que nem eu falei, tem vários tipos de macrossoma, tá? O QEPA, a Rita está comentando que tem muita facilidade de regeneração, então isso é algo que é bom considerar, sim, tá, na constituição do macrossoma, dentre outros fatores, tá? Dá uma olhada depois, busca o verbete, macrossoma, mas mesmo o verbete ainda fala pouca coisa, a gente ainda tem muito que estudar sobre esse tema. O Keba também está comentando aqui, mas na ressoma deve-se ter em consideração o biotipo genético, para ter compatibilidade entre a genética física e as características conscienciais. Sim, na verdade, o Kepa, cada consciência vai ter uma tendência. Então, por exemplo, tem pessoas que têm macrossoma e esse macrossoma da pessoa faz com que ela destoe da genética predominante na família dela. Isso pode acontecer, tá? Então, assim, isso que você está falando, a genética física e as características, por exemplo, da família, elas podem predominar, mas às vezes o que vai predominar é a paragenética dela. Então, quer dizer, quanto mais forte for a paragenética da pessoa, mais ela vai predominar em relação à genética. Então, as características conscienciais podem predominar, sim, em relação à própria genética física na qual a pessoa nasce. Tá? Isso é importante a gente levar isso em conta, sim. Ok? Então, esse biotipo mesomorfo, eu acho que já ficou claro para vocês, é algo que a gente pode fazer algumas hipóteses em relação ao perfil mais militar. Ectomorfo, corpo frágil e delicado, delgada massa muscular e óssea, com ossos curtos e finos. O tórax assume forma oblonga e achatada, cabeça longa e com ossatura facial saliente. Associa-se ao comportamento cérebro-tônico, que vem a ser a dominância do sistema nervoso sobre os demais. Exacerbada exposição sensorial, orientados para a interioridade. Então, esse é um perfil, né, talvez que a gente possa levar como hipótese
de uma pessoa mais orientada para o cérebro, né? Mais intelectual, mais cientista, né? Então a gente tem essas hipóteses para a gente estudar. Ficou claro, pessoal, em relação aos biotipos predominantes? Bom, a gente colocou aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui nessa imagem. Nessa imagem aqui, então nós comentamos aqui sobre a questão da forma, né? A gente falou sobre o corpo, sobre a forma do corpo físico e a relação que tem com a consciência. Aí nós falamos dos biotipos, que vamos dizer assim, seria a síntese do que a gente manifesta, e aqui a gente tem a questão da raiz do temperamento. O temperamento, gente, é aquilo que eu falei, é como se fosse assim, você põe todas as características dentro de uma panela, dá uma mexida, uma misturada, no final que sobrou lá, o resultado é você. Então vamos dizer assim, né, de uma maneira bem didática falando. Então a mistura de todas as suas características, no final, vai resultar no seu temperamento. Para a gente entender, estudar o nosso temperamento e ver até assim o que a gente pode fazer para melhorar ele, para qualificar esse temperamento, essa listagem que tem aqui, tá, gente, que até eu extraí do verbete raiz do temperamento, que é o tronco básico intraconsciencial fundamentando a estrutura da índole característica das relações naturais da vontade ou do micro-universo da consciência. Então, quer dizer, o resumo da ópera é isso aqui. Até é bom a gente lembrar que, assim, para a gente estudar nossas vidas passadas, estudar a raiz do temperamento é algo muito importante, porque ele muda muito lentamente, é mais difícil para mudar essa raiz. Né? Às vezes você consegue fazer uma mudança, você consegue ser uma pessoa mais organizada, mas isso, talvez, para você conseguir traduzir isso de maneira que isso interfira na sua raiz de temperamento, vai precisar de algumas vidas para poder sedimentar isso. Então, quer dizer, é algo que demora mais. Então, é mais interessante a gente entender, porque para pesquisar nossa personalidade anterior, ou quem que nós fomos ou deixamos de ser, é importante termos claro como é que a gente funciona em relação ao temperamento. Então, tem 5 variáveis que eu selecionei aqui, que é a atividade, né? Então, tem uma lista aqui, se você é mais apático ou tem mais vigor, por exemplo. Você tem uma motivação mais hedonista, né? Ou seja, mais voltada para o prazer ou para a evolução. Você é mais constante ou é mais volátil em relação aos seus propósitos. Você tem mais perseverança ou flutua ainda em relação à sua autodisponibilidade. A atuação habitual é mais calma ou agitada. Você tem uma alta, lenta ou inexistente adaptabilidade ao novo. É bem importante assim, a gente fazer uma análise bem sincera, né, para a gente ter a realidade mais clara. Ajuda muito na questão da autopesquisa. Quanto à emocionalidade, estabilidade ou instabilidade emocional? Velocidade e resposta emocional, impulsividade ou comedimento? Intensidade, você é mais ameno, mais moderado ou mais explosivo? Predomínio do teor afetivo, sadio ou patológico? Medo, raiva, tristeza, o que predomina em você? A constância ou a flutuação de humor? Esses são os aspectos da emocionalidade. A pensenidade, você tem um fluxo lento ou rápido de pensenidade? A fixação ou flexibilidade na troca de bloco pensênico, né? Você termina uma atividade, já troca para outra com facilidade ou demora? A propensão à distração ou à concentração mental? A inclinação à superficialidade ou à profundidade reflexiva?
O padrão holopensênico mais benévolo ou malévolo? E sobre a perceptibilidade? Amplo ou restrito limiar de responsividade de estímulo? Resposta rápida ou lenta aos perceptos? Perceptos é percepção, né? A excitação, acalmia ou inibição diante da hiperestimulação? A disposição natural à aproximação ou ao retraimento perante aos neoestímulos? A orientação pessoal mais extrovertida ou introvertida? E a quinta variável que eu selecionei é sobre a sociabilidade. A primazia da interatividade cordial ou hostil, a tendência à afiliação ou ao isolamento, a postura interconsciencial sectária ou universalista, o posicionamento usual egocêntrico ou altruísta, o abertismo ou o fechadismo consciencial. Então, quer dizer, são questões que, de modo geral, vão trazer à tona, vamos dizer, quem é você, né, de modo geral. Então, a gente falou tanto sobre o processo do temperamento manifesto no biotipo, quanto o fator manifesto em relação aos traços de temperamento. É interessante depois também ver, você pode fazer assim uma análise e fazer uma checagem, né? Se está coerente uma coisa com outra ou não. Às vezes também existem algumas manifestações bem paradoxais, tá? Aqui uma frase, né, para estimular até o estudo, né, da personalidade consecutiva. A comprovação pessoal da existência da personalidade consecutiva elimina para o pesquisador os misticismos milenares e o obscurantismo eletronótico na história da humanidade. Porque, de modo geral, quando a pessoa se percebe, né, nitidamente, ela fica mais esclarecida, né, a respeito do processo evolutivo. E aqui, pessoal, eu trouxe assim, algumas imagens para ilustrar mesmo, né, assim, ilustrar um pouco alguns tipos marcantes, né, que talvez possam fazer parte aí do nosso passado em algum momento, ou do presente, quem sabe, né, para a gente poder estudar. Então tem imagens aí da monarquia, né? Olha só, observem bem, isso é muito interessante a gente olhar fotos para ajudar a treinar o nosso olhar. Né? Porque quando a gente começa a olhar e observar os tipos mais característicos, a gente começa então a ver como a gente é em relação àquilo, né? Aqueles tipos. Então, tem uma imagem, né, daquele filme Maria Antonieta, né? Ela se refestelando lá e uma criada ajudando ela para tirar o sapato, né? Então, bem típico da monarquia. Né? E depois ali, vocês podem observar nessa foto da família real, tem vários representantes de família real de vários países diferentes, e é muito interessante a gente observar no gestual, na postura, no modo de sentar, no modo de colocar as mãos, né? Parece tudo bem milimetricamente calculado, né? Parece que alguém foi lá, arrumou o cabelo da pessoa no lugar, passou maquiagem na hora e, tipo assim, não respira, né? Então, seria algo bem típico da monarquia. Essa outra imagem, né, que é uma imagem já militar, né, daquela postura rígida, inflexível, né, também com uma certa necessidade ali de manter a postura, né, bem interessante. Aqui o Eugênio está perguntando como poderíamos analisar os casos de inversão de gênero, né, de mudança de gênero. Esse é um assunto também bem interessante, Eugênio, e a gente nota que, assim, algumas pessoas que eu conheço, elas pesquisam essa possibilidade, né, e elas notam, assim, que tem alguns traços da personalidade, o temperamento, que fica muito marcado. Então, a pessoa, ela tende, por exemplo, assim, tem uma pessoa que eu conheço que estuda, levanta uma hipótese em relação à personalidade masculina e nessa vida ela é mulher.
Então ela, desde muito pequena, ela nunca foi dada assim, nunca foi dada a coisas que mulher normalmente acaba atraindo, né? Assim, da educação formal. Então ela nunca gostou muito de mexer com coisas de culinária, nunca foi dada assim a muita questão de estética, sabe? Embora seja uma pessoa até feminina, sabe? Então assim, tem casos e casos, tem pessoas que parece que fica muito marcado, né? Assim, o trejeito às vezes masculino no homem, na mulher, ou trejeito feminino, né, no homem. Isso também envolve a questão do homossexualismo, né, como uma hipótese também de ter essa mudança de gênero recente. Então é um assunto realmente bem interessante, bem vasto, né, para a gente estudar. Confunde um pouco, né, para falar bem a verdade, assim, quando a pessoa foi homem recentemente, às vezes ela vai pesquisar, ela é mulher, ela vai pesquisar só a mulher, mas às vezes é importante pesquisar os homens também, quando vai analisar a personalidade do passado. Aqui, atleta, né, vocês podem observar aqui a postura, o biotipo do atleta. Não sei se vocês notam, sim, mas os atletas têm uma postura e às vezes um biotipo muito parecido com os militares também, né? Então a postura, aquela inteligência corporal, né? O jeito de também se colocar e, enfim, toda a condição mais bem cuidada, dedicação, a força, né? Tudo isso é muito semelhante. Os políticos, né? A gente também tem a condição dos políticos, os trejeitos, né? Então, tem algumas pessoas que a gente conhece que é bem nítido, né? A aparência, o jeitão da pessoa é bem política mesmo. A Deise está comentando, penso que tem relação com a disciplina necessária. Concordo com você, Deise. Realmente, no caso dos militares, eles precisam, vamos dizer assim, é uma questão até de sobrevivência, né? A pessoa precisa pensar muito no soma, precisa estar muito atenta, levar em consideração isso. Ó, o pessoal da religião também, né? Olha só, vocês podem observar, eu não sei se vocês notam, eu coloquei 2 papas, né? Aqui e uma freira aqui, eu acho que essa aqui talvez seja aquela bem famosa, só que eu esqueci o nome agora. Mas é bem, olha só o gestual, olha só o jeito, mas não sei se vocês notam a diferença. Eu ia falar Madre Teresa, é isso mesmo, eu ia falar, mas eu não quis arriscar. Vejam bem se vocês notam a diferença entre a figura da esquerda e a figura da direita, né? Observem bem assim, olha o olhar. O olhar é algo que diz muito sobre a pessoa. Vocês notam diferença entre, no caso aqui do Ratzinger, né? Que é o nome dele, e do João Paulo II? Eu acho isso muito interessante de analisar e de observar, assim, a gente pode talvez levantar hipóteses sobre o passado, né? A Márcia comenta, o João Paulo tem um olhar mais alegre. Ele me parece um pouco mais benevolente, mais assim, calmo, mais tranquilo, né? O outro, ele tem um olhar mais assim, duro, né? Mais sisudo, tenso até. A gente levanta hipóteses, né, gente? Isso aqui não é bem assim é isso aí, meio soturno, assim, é isso mesmo. As mãos e a postura é como a da fotomonarquia, exatamente. Bem assim, tem que mostrar que tá tudo sob controle, né? Que tá tudo à vista. Agora, dentro de um estudo que eu fiz recentemente, falava o seguinte, que quando a pessoa tem uma postura fechada, ela tende a proteger os órgãos vitais, que é a garganta, o peito e os órgãos genitais.
Então, cruzar as mãos na frente do corpo é um sinal de postura fechada, né? Que você está, de certa forma, se protegendo. Então, aí fica o olhar, né? Assim, ajuda a desenvolver o olhar da gente quando a gente observa essas imagens. Olha só, artísticos, né? Os artistas, uma característica marcante deles são as caras e bocas, né? Eles têm uma facilidade de mudar, assim, de personalidade, de certa forma, assim, de parecer uma outra pessoa muito mais fácil do que outras pessoas, né? Então, também vejam isso e observem. O cinema mudo é muito interessante de observar isso. É aquilo que a gente comentou no início, às vezes o olhar da pessoa já expressa tudo, né? Dentro de uma cena, dentro de um script, de um filme. Os manequins, modelos, né? Que tem todo o estilo, tem o processo de sensualidade também. A gente pode observar o rosto, o jeito da pessoa se expor, se manifestar. Tem aquelas que são verdadeiros cabides, né? E tem aquelas que têm a personalidade, se expressa, se coloca, né? E isso pode fixar muito, né? Essa pessoa já está há várias vidas naquele script, né? E aqui eu coloquei uma foto, assim, uma imagem mais cotidiana, que a gente pode observar várias pessoas diferentes, vários tipos diferentes, né? Expressando cada um a sua forma, assim, alguma reação. A gente olhando a foto, a gente pode pesquisar e fazer algumas hipóteses, né, em relação às pessoas, né? Qual a pessoa mais fechada que vocês poderiam levantar, assim, de hipótese nessa foto? Pelo que vocês ouviram aí dessa palestra, alguém tem alguma dica? Algum palpite? Quem seria a pessoa mais fechada? Tá todo mundo meio relaxado lá, né? Eu concordo com o Antônio. O Eugênio acha que seria a pessoa que está de costas. Pode ser que a pessoa que está de costas talvez nem tenha visto que a foto foi tirada, mas também seria uma opção. Mas o Antônio acha que a moça em pé de camisa branca. Eu concordo com o Antônio, acho que essa moça que está de pé de camisa branca, ela está com o tronco um pouco caído, né, curvado, e tentando de certa forma se proteger, tapando a frente ali, né? É uma característica interessante. Bom, pessoal, era isso, tá? Que eu tinha para passar para vocês. Ainda tem mais uns 2 minutinhos aí, se alguém tiver alguma pergunta. A questão mais séria, assim, que eu queria passar realmente é assim, nada é por acaso, né? Todas as características que nós manifestamos, sejam positivas, sejam negativas, sejam neutras, elas têm uma história e é interessante a gente começar a pensar em hipóteses de contextos, né, de grupos, de etnias, de países que possamos ter tido alguma relação do passado, e isso vai ajudar muito no aumento da nossa cognição, da nossa cognição, possibilitando uma retrocognição. Então a gente, vamos dizer assim, a gente começa a trabalhar com hipóteses, daqui a pouco vem um fato, vem um parafato, vem a confirmação, e isso pode ajudar a gente a catalisar
as nossas ações atuais, né, que a gente possa fazer as nossas reciclagens e melhorar aí o processo evolutivo, enfim, né, eu acho que o recado era esse. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a presença de todos os participantes aí, de todos vocês. Muito obrigada, foi muito legal estar aqui com vocês, né, participação ativa aí do pessoal estudioso, né, muito bom. O pessoal tá aí agradecendo, que bom que vocês gostaram, gente. Muito obrigada mesmo, tá? Valeu. Qualquer coisa que vocês precisarem, o e-mail tá aí, né? Vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Um abraço, até a